Quando a gente fala da obra de Cristo, a obra de Cristo, vem à nossa cabeça a salvação que Cristo nos deu, morrendo na cruz, levando sobre si os nossos pecados. Vem à nossa cabeça que o homem deixou de ir ao inferno, de ir para o inferno, porque Cristo morreu na cruz por nós. Resume-se na nossa cabeça que a obra de Cristo foi morrer na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer por nós e que para que nós não fôssemos para o inferno, para que nós fôssemos para o céu. Isso não está errado. De fato, Cristo veio para nos salvar. Mas a obra de Cristo é maior do que isso. Ela é muito maior do que isso. E geralmente a gente não aborda em nossas igrejas, não pelo menos com tanta frequência, o que é e a dimensão da obra de Cristo. Paulo fala de um mistério, né? Em Efésios 3, 4, em Colossenses também, Paulo cita de um mistério da obra de Cristo. Efésios 3, versículo 4, diz assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério ele está falando? A obra de Cristo é muito maior. Cristo é o Senhor do universo todo. Lá, Efésios 3, versículos 5 a 7, ele cita mais um pouco. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, e no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O homem, os judeus, e os gentios foram unidos no sacrifício de Cristo. Então, uma primeira coisa é que todos foram unidos no sacrifício de Cristo. Mas tem mais. Efésios 1, versículos 9 e 10, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Opa! Então convergiu em Cristo gentios e judeus, e convergiu em Cristo todas as coisas, né? E mais, tudo começou em Deus. João 1:3. O que diz lá em João 1:3? João começa de um jeito bem conhecido. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo... e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi se fez, né? Tudo começou com ele. Tudo começou com ele. E tudo converge para ele. Tudo. Todas as coisas. Não está falando todas as pessoas. Não está falando de um caso específico que é a salvação. Está falando de tudo. Efésios 3, versículos 9 e 10. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tudo começou nele e tudo converge para ele, e para que a igreja de Cristo manifeste essas coisas para os principados e potestades, ou seja, para as coisas todas, inclusive
espirituais, para que a igreja possa manifestar isso, as coisas espirituais. Então, a ideia da obra de Cristo não se resume apenas a livrar o homem do inferno. O plano de salvação, a obra de Cristo, é muito mais abrangente que isso. Ela começa na união dos homens e termina no destino do universo. O que vai ser no final, na plenitude dos tempos, ok? Lá em 2 Coríntios 5, 7, pelo que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios não. 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há só, na abordagem de Paulo, um sentido moral nisso. Há uma abordagem muito mais ampla. Não é... Tudo bem, claro, se alguém está em Cristo, vai ser uma nova criatura, porque não vai beber, não vai fumar, não vai cometer adultério, pornografias, enfim. Se alguém está em Cristo, terá um comportamento diferente. Mas Paulo está falando de algo muito maior. Está falando de um novo homem, de uma nova criatura que vai morar num novo mundo, num mundo que Deus está criando, né? O novo homem e o novo mundo surgem sim em Jesus. Então, para ele convergem todas as coisas. Parece esse papo meio complicado, mas a gente vai entender isso direitinho. Em Cristo convergem todas as coisas, ok? E não só gentios e judeus, mas também as coisas, todo o pecado, todo mundo converge em Cristo Senhor do Universo. Essa é a edição número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 65. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível para download em batistafluminense.org.br, download em PDF, pode ser acompanhado, então, essas lições estudadas. Essa revista fala sobre a vida de Paulo e ela foi escrita pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Essa quarta lição tem por título o Cristo Cósmico. E aí, eu confesso que de vez em quando tem umas palavras que eu não gosto, não soam bem. E aí eu aprendi que quando a gente não gosta de uma palavra, a gente vai no dicionário para ver o que é. Por que eu não gosto dessa palavra? Porque ela me remete a cosmos, a estrelas, ao universo, mas o universo, o que está para cima, né? Céu e o resto dos astros, e isso me traz uma ideia de astrologia, esoterismo. É um preconceito meu, preconceito. E a gente acaba com preconceito com relação a uma palavra indo no dicionário. Indo no dicionário, a gente vai ver que cosmos, ou cósmico, cosmos, significa universo. Universo, todas as coisas. O que o pastor Exaltino quis dizer aqui, um Cristo universal. Mas por que ele não botou universal? Simples. Porque quando a gente fala uma coisa, a salvação de Cristo é universal, a gente entende que a salvação de Cristo é para todos os homens. E não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer universo como um todo. Então, é muito importante que a gente entenda a dimensão do que está querendo ser mostrado aqui. Paulo, em Efésios e em Colossenses, ele traz uma visão, uma abordagem diferente das outras que ele vinha vendo lá. Mas o primeiro tópico, então, da nossa lição diz Cristo, autor e sustentador da criação. Cristo, Deus, Espírito Santo, os três em um, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Deus, a Trindade, criou o universo. E a gente não tem dúvidas disso. E Deus criou, e lá no primeiro capítulo de Gênesis, a Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele criou era
Bom, mas aí veio o tal do pecado. E o pecado deu uma desorganizada na coisa toda. O pecado, ele quebrou as relações entre os homens, quebrou a relação, primeiro, entre o homem e Deus, quebrou a relação entre os homens e quebrou a relação com a natureza. O pecado quebrou tudo, desorganizou o mundo de Deus. O mundo perfeito que Deus criou foi desorganizado como consequência do pecado do homem. Vamos conferir isso? Então vamos lá. Gênesis 3, versículos 10 e 11. Gênesis 3, versículos 10 e 11 diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comesses? O homem estava nu desde sua criação. Ele só não tinha consciência disso ou não tinha consciência do que era estar nu. Hoje a gente não admite estar sem roupa porque estamos nus, não posso estar nu, ok? Então o homem já estava nu desde o início da criação. Ele foi criado nu. Mas Deus o pergunta: quem te deu a conhecer que tu estavas nu? Ora, mudou a relação do homem com Deus. Porque o homem encontrava Deus nu todos os dias. A Bíblia diz que Deus vinha ao jardim conversar com o homem todos os dias. E naquele dia o homem sentiu medo, porque estava nu. Ou seja, porque percebeu que ele estava diferente. A relação entre o homem e o seu próximo também mudou. Gênesis 3,16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A mulher não estava até então submissa ao marido, era uma companheira. E no momento do pecado, Deus estabeleceu ali uma relação diferente da relação que existia anteriormente. Então a relação com o próximo também foi abalada. E com a natureza? Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Não tinha que plantar, não tinha que colher, não tinha que fazer nada. Estava tudo prontinho, tudo só pegar e comer. Mas o homem foi lá e pecou. E o pecado do homem quebrou o relacionamento dele com Deus. Percebi que estava nu. Com o próximo, então passou a governar a esposa, então o que não existia passou a existir. E com a natureza. Por quê? A terra passou a ser maldita, passou a produzir abrolhos e passou a produzir corvo, como é que é? Não, como é que é a palavra aqui que ele falou? Abrolhos e cardos, né? E começou a aparecer erva daninha e outras coisas. Ele tinha agora que semear, que plantar e colher, suar debaixo do sol, para que pudesse conseguir obter o seu alimento. Não era nada disso que Deus fez. Não era nada disso que Deus tinha planejado. Isso foi, como diz aqui,
por tua causa. Versículo 17. O que Deus fez está lá no versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis. No sexto dia, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e amanhã o sexto dia. Deus fez tudo muito bom, tudo direitinho, tudo ordenado. E por causa do homem, essa coisa toda ficou desordenada. Romanos, capítulo 8, versículos de 19 a 22 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção. A criação está no cativeiro da corrupção. Olha só, Deus criou tudo correto, tudo bom. Botou o homem no meio do jardim, fez uma companheira, tinha comida à vontade, a natureza era harmônica com ele, tudo funcionava muito bem. Aí o homem fez o que não era para fazer, tomou ciência do que não era para tomar, teve medo de Deus porque estava nu, o relacionamento com sua esposa e com seu próximo se quebrou, a terra passou a ser maldita, e aí? E aí tudo aconteceu de forma diferente. O homem foi expulso do jardim do Éden e passou a viver numa terra, numa natureza, que ela nos traz muitas coisas boas, sim. Mas a natureza, ela é agressiva conosco em vários momentos. Nós temos terremotos, temos furacões, temos tempestade, chuva de granizo, temos tsunamis, temos ressacas, temos várias coisas furacões, que nos afetam e nos machucam, nos matam. A mesma natureza que nos dá o alimento, que nos dá o ar para respirar, ela também nos agride. Será que era essa a ideia de Deus? Não. Deus criou tudo perfeito. Era tudo muito bom. Mas por causa do pecado do homem, Deus teve que mudar isso. Disse que maldita passou a ser a terra por tua causa, homem. Porque você pecou, a terra agora será maldita. E aí a gente tem uma natureza que é cega e irracional, diferente do que se prega por aí, a natureza, mãe natureza pródiga, não, ela é cega e irracional, né? Ela nos agride, nos dá o alimento, nos dá o ar, mas ela nos agride com vários problemas desses. E não adianta dizer que esses problemas são por causa da mão do homem. Claro, muita coisa se faz hoje que causa problemas. A gente não tem dúvida, por exemplo, que o que aconteceu em Mariana foi uma obra que falhou nas suas medidas de segurança. O que aconteceu em Mariana foi, com certeza, consequência do homem. Toda a poluição que aconteceu depois também. Mas furacões, tempestades, terremotos, vulcões já existiam de muito tempo atrás. E a natureza, desde que o homem foi expulso do paraíso, a natureza foi mal amaldiçoada e a partir daí o homem teve que plantar para comer, para colher e para comer. Paulo, aqui em Efésios e em Colossenses, estão colocando uma nova visão, um novo jeito de entender Deus. Tá? Efésios e Colossenses são duas epístolas
conhecidas por esse aspecto. Ele deixa a cristologia, como diz aqui o pastor Exaltino, e passa... não deixa a cristologia. A cristologia deixa de ser funcional para ser ontológica. O que é isso? Cristologia é o estudo de Cristo, né? O estudo de tudo o que aconteceu como consequência da vinda de Cristo. Claro, acabou a lei, parou de valer a lei e agora é a graça, não precisam ser cumpridas mais os ritos judaicos, como é que a gente vai cear, o que a gente vai fazer, vai ajudar os pobres, enfim, há em várias cartas, vários procedimentos que Paulo coloca ali, orientando a igreja de como fazer, de como cultuar, de como reunir, de como estudar, enfim, de tudo, como a igreja deveria ser igreja, tá? Então essa é uma cristologia funcional, como a igreja deveria funcionar. Mas em Efésios e em Colossenses, Paulo passa a uma cristologia ontológica, ou seja, Cristo como o ser, o absoluto, o alto e sempre existente. Cristo, a razão das coisas. E de fato é assim. Mas nessas duas epístolas, Paulo está trazendo uma ideia sobre como o Cristo, como a obra de Cristo nos afetou e afetará no final de nossas vidas aqui na Terra. Cristo, em Efésios, é aquele que está assentado nas regiões, fugiu a palavra, nas regiões celestiais. Efésios 1:3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo está começando a dar uma dimensão maior, diferente para Cristo, né? Versículo 21, e acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Então ele está dando uma ideia de temporariedade nesse poder. Século, no grego, aeon, né? Significa mais do que o literal 100 anos. Século, no grego, segundo o pastor Exaltino, quer dizer uma era, um tempo, falar momento parece diminuir, mas uma fase gigantesca, né? É a era cristã, é o tempo cristão, é o século que nós estamos vivendo nesse sentido, por exemplo. Não estou dizendo que é esse, mas nesse sentido, por exemplo. Então, quando ele fala século dos séculos, o século que há de vir, o tempo, a era, o momento que há de vir, numa dimensão muito maior, tá? Então, Cristo sentado nas regiões celestiais, faltou de novo a palavra, e é o Senhor deste século e do século vindouro. É o Todo-Poderoso, é o Senhor, é o tudo, né? Da agora e do futuro, tá? Então, isso nos remete a entender que a obra de Cristo é muito maior do que simplesmente salvar o homem para não ir para o inferno, né? A obra de Cristo é muito maior, tá? Colossenses 1, versículo 16 e 17 diz algo a mais aqui sobre isso. Ele é antes de todas as coisas. Sim, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, né? O princípio era o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque
vou seguir, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, não todas as pessoas, está dizendo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não está dizendo reconciliar o homem com Deus, está dizendo reconciliar todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo nos reconciliou. A Cristo convergem todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo é ele. Ele é tudo. E nele se resume tudo. Ok? Lá em Efésios já li, todas as coisas hão de convergir para ele. Podemos ler de novo, Efésios 1:10. É importante entender, importante absorver isso, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Coisas, tudo, material. No grego aqui ele está dizendo que a palavra usada não é nem masculino, nem feminino, não é pessoal, é tudo, é coisa, ok? Então, tudo convergiu em Cristo. Isso quer dizer que a sua obra inclui recolocar o mundo material em ordem. O mundo material que a gente vive, irmão, também Paulo começa como mistério, né? Dizendo mistério de Deus. A gente tem que ter cuidado também para não se perder em coisas que não estão reveladas a nós e a gente não adianta a gente ficar tentando discutir o que a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão. O Éden era na terra, o homem já estava nesta terra, Deus fez uma outra terra. O que Deus fez? Eu não sei, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar para ele. Né? Quando você chegar lá no céu, você pergunta para ele, né? Se essa terra material é de outro material. Enfim, a gente vive num ambiente, numa natureza que a gente tem que brigar para plantar, para colher. Aí a gente planta e não chove e acaba com a plantação, dá prejuízo e não tem comida. E agora do que eu vou comer? E agora a gente está com uma pandemia espalhada. Olha só que coisa, uma coisa da natureza, um ser... nem sei se vírus já está sendo considerado ser vivo, porque ele é uma cadeia de DNA dentro de um cristal, né? Acho que antigamente não se considerava vírus como ser vivo, só bactéria. Mas enfim, ele é uma coisa que nos contamina e que nos causa uma doença tão grave, tão grave, tão grave, que a gente está abalando a economia mundial para ficar em casa e às vezes deixar de trabalhar e produzir, porque senão vai ter uma mortandade muito maior. A natureza nos agride, né? E a obra de Cristo completa, converge todas as coisas, reconcilia todas as coisas, tanto nas regiões celestiais, tanto no plano celestial, quanto no plano material. Ele é o autor e o sustentador da criação, mas também é o propósito da criação. Colossenses 1:20 fala de novo dessa reconciliação. Para ele convergem todas as coisas. Tem muito texto marcado aqui. Tem muito texto, isso é muito bom. Eu gosto de lição com muito texto, porque a gente deixa de falar comentários e lê a Bíblia. E a Bíblia fala por si só, né? Colossenses 1:20, que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Todas as coisas foram reconciliadas consigo mesmo
pelo seu sangue. Então o sacrifício na cruz foi só para livrar o homem? Não! Foi para reconciliar todas as coisas consigo mesmo, inclusive o homem, se ele quisesse reconciliar, ok? Então, a criação, Cristo, autor e sustentador da criação, sim, ele criou e ele vai sustentar através dessa reconciliação. Segundo tópico, o novo mundo de Deus. Essa ideia sustentada por Paulo não é uma ideia dele, não é um ensinamento dele. Ele inventou isso e saiu ensinando. João, lá na ilha de Patmos, quando estava tendo lá a visão do Apocalipse, ele teve essa visão lá em Apocalipse 21:5, diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, e essa nova criatura vai viver em um novo mundo, com novas coisas. Apocalipse 22 não se opõe, mas fecha, encerra muitas coisas que o homem perdeu. Restitui ao homem, vamos dizer assim, as coisas que o homem perdeu em Gênesis 3. Olha que comparação maravilhosa que o pastor Exaltino nos traz neste estudo. Em Apocalipse 22, está fechando a consumação da obra de Cristo, ok? E nessa consumação, o homem está sendo readmitido. Então, tudo que o homem perdeu em Gênesis 2, 3, são readmitidos, são refeitos em Apocalipse 21 e 22. Então, eu sugiro a você que fique com um dedo em Gênesis e outro em Apocalipse, para que a gente leia alguns textos bem interessantes e bem importantes. Gênesis 2,17 diz assim, Gênesis 2 já está lá o pecado, né? Aconteceu o pecado, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse isso ao homem. O homem foi e comeu, e o que acontece hoje? A gente morre. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse 21, 4, né, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Nem vou acabar de ler o versículo para a gente ver depois. Então, o que foi colocado, imputado ao homem lá atrás, que foi a morte porque comeu da árvore da vida, ela foi retirada lá atrás. Da vida não, do conhecimento. Da árvore do conhecimento, a morte foi retirada lá atrás. Olha que interessante. Vamos ver mais um aspecto. Gênesis 3:16, com também Apocalipse 21:4. Então, Gênesis 3, versículo 16, é a mulher, né? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores, darás à luz a filhos. Então, a mulher passou a ter dor e nós passamos a ter dor. E aí voltamos lá em Apocalipse 21:4. Diz lá: enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Olha só, a dor que foi dada ao homem lá no início, agora ela é retirada. Que maravilha! Apocalipse 3:17 com 22:3. Apocalipse 3:17 diz assim: a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Maldita é a terra. E o que está escrito lá em Apocalipse 22, versículo 3?
e nunca mais haverá maldição. A terra deixará de ser maldita e não haverá mais maldição. Que maravilhoso! Gênesis 3, versículo 22 e 24, diz assim, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus separou o homem da árvore da vida para que ele não comesse da árvore da vida e se tornasse eterno. Em Apocalipse 22, 2, está assim: no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que maravilha será quando morarmos lá, porque ficou doente, vai ali, pega uma folha da árvore da vida, faz um chazinho de árvore da vida, toma e a saúde será refeita. Já pensou que maravilha, né? O ser humano busca isso, né? A fórmula da vida eterna, carnal, né? De viver 200 mil anos, enfim, nós buscamos isso. Mas isso vai ter lá no final, no novo céu e na nova terra. As primeiras coisas são passadas, Apocalipse 21, 4. Cristo refez o mundo. Então, entenda que há um novo mundo de Deus preparado para aqueles que são salvos, para aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz. Todas as coisas foram reconciliadas por Ele, mediante o seu sacrifício. E qual o nosso lugar, então, nessa história toda? Tá? Efésios 1, 22 diz uma coisa muito importante. Diz que todas as coisas foram subjugadas à igreja. Efésios 1, 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Todas as coisas estão subjugadas debaixo dos pés de Cristo, né? E todas elas, inclusive as do mundo vindouro. 21, acima, Efésios 1, 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Jesus pegou tudo, e colocou subjugado debaixo dos seus pés e deu à igreja. Igreja. E quando a gente fala de igreja, e nesse momento de coronavírus, mais ainda, a gente precisa entender que igreja não é o templo, não é o programa, não é o culto, não é a ordem de culto. Igreja não é a reunião, não é o louvorzão. Igreja não é aquilo que eu vou ou daquilo que eu participo como um programa, atividade para preencher meu tempo. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é esse povo que vai morar no mundo novo, reconciliado por Cristo, né? A igreja, ela será triunfante, né? Ela, um dia, quando nós morrermos e formos para esse lugar, né, seremos igreja triunfante, mas no momento nós somos igreja militante. Nós temos que militar contra o mal, pregar o seu evangelho, pregar a sua salvação, né? O caos do mundo vai ter fim. E a igreja foi dado o poder para pisar escorpiões, recebeu o poder para pisar escorpiões. Escorpião é o símbolo do mal ali na literatura
bíblica. Então nós temos o poder, como igreja, como novas criaturas, como povo escolhido de Deus que vai morar numa cidade celestial, no local celestial, com todas as coisas restabelecidas e reconciliadas com Cristo. Nós somos igreja, hoje militante, no futuro próximo triunfante, para morar com Ele. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais. Apocalipse 21, 1. As coisas vão mudar, o mundo mudará com a volta de Cristo. Será a consumação dos séculos, será o fim, né, dessa época transitória em que vivemos. A salvação de Cristo, o plano de Deus, o Evangelho de Cristo é muito mais do que livrar o homem do fogo eterno do inferno. A salvação é algo muito maior. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Entendam, quando ele fala o Cristo cósmico, ele está querendo dizer isso, está falando universo, mas não só o universo, todos os homens, não só o universo planeta Terra, não só o universo sistema solar, Via Láctea ou o que quer que seja. É tudo, todas as coisas. Mas será que existe vida em outro planeta? Se existir, vai receber o mesmo evangelho que a gente, né? Deus sabe o que faz e a nós não está sendo dada essa oportunidade de ver as coisas que existem além do nosso alcance. O que importa para nós? O que importa é entender que a obra de Cristo vem reconciliar tudo com Ele. Tudo converge para Ele. O pecado foi um desastre que aconteceu na história humana. Ele quebrou a relação do homem com Deus, ele quebrou a relação do homem com o homem e com seu próximo e quebrou a relação do homem com a natureza, né? Tudo ficou ruim, tudo ficou a ordem ficou perturbada por conta destas coisas. A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor, 1 João 3, 8. Tá? Então a ordem de Cristo, a obra de Cristo é destruir então todo esse poder, tudo o que o pecado nos tirou, né? E a Bíblia ainda diz lá em 2 Pedro que os elementos se desfazendo e um número, descreve os elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. Esse texto é muito interessante. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Os elementos se desfarão. E eu encerro com Apocalipse 21, de 3 a 5, a consumação. Né? Então ouvi grande voz vinda do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Deus nos trará um novo mundo, um novo lugar, um novo céu para morar, uma nova terra, um novo ambiente para a gente morar. Nós somos novas criaturas, porque em Cristo fomos regenerados e habitaremos neste local. Procedamos assim e Deus nos ajude cada vez mais a ter isso em mente e entender que a sua obra foi muito maior e muito abrangente do que tirar o homem de uma situação ruim. A sua obra foi reconstituir, reconstruir tudo que foi perdido por culpa do homem. Deus nos ajude a estar no centro da sua vontade. Amém.